Bom dia, todo mundo me vê, me ouve? Deixa eu levantar meu carregador. Todo mundo me ouvindo? Calorzinho aí também? Bom dia, Duda, Davi, Rodrigo, quem tá mais por aqui? Deixa eu ver. Carlos, Gabi, Lete, Rodrigo, Eduarda, Maria Eduarda Vidotto, Ian. Deixa eu abrir o microfone para vocês. Isa, Felipe, bom dia também. Ana Clara, oi, Maria Luísa, Bruna, oi, José, Manu, Mirela, Maiara, Mariana, Nicolas e Senhor Davi. Oi, prof. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, prof. Você? Tudo bem. Entre mortos e feridos, salvamos quase todos. Então, já conto para vocês. Hoje eu estou num outro lugar. A minha internet caiu desde ontem. Teve um rompimento na fibra ótica. E à noite, de tarde voltou, à noite caiu de novo. E aí eu tive que vir para minha mãe, tá? Então eu estou num lugar diferente. Pode ser que um galo cante, tá? Porque na aula do sexto ano o galo cantou, o cachorro veio aqui dar oi. Ó, apareceu o galo para vocês também. Então, eu tô num lugar diferente, quase uma chácara. Então, só para vocês saberem, tá? Então, hoje a nossa aula está uma aula ecológica, tá? Aula PET. O que aconteceu, Eduarda? Dá para ouvir o galo? Um galo meio atrasado, né? 8h30, 9 horas da manhã o galo tá cantando. Desde as 8 ele tá cantando. Então tá meio perdido na vida, tá? E aí o cachorrinho da minha mãe também às vezes vem aqui porque ele é meio carente e daí ele quer dar oi, tá? Porque eles não estão acostumados, né, com aula online. Então, coitados, hoje eles vão assistir uma aula online. Tá bom? Mostro sim. A hora que ele vira, eu mostro. Agora ele tá lá no sofá. Ui, Eduarda. Tem que se cuidar, menina. Pior que eu era muito atrapalhada, então eu tenho bastante machucado. Você não escutou, Ana? Eu tô contando a história do meu dia. Na verdade, eu tive toda uma saga para chegar aqui hoje. Eu vim na minha mãe gravar a aula. A gente não mora muito longe, mora perto. Só que daí eu cheguei aqui, meu pai e minha mãe estavam vindo trabalhar, então tava todo aquele caos. E aí o meu computador não quis funcionar, e aí eu consegui funcionar e estamos aí. Estamos aí na atividade. E aí o Galo, né, o Carlos falou, né? Meu Deus do céu. E aí, pelo jeito, essa semana tá todo mundo meio doido, né? Muita coisa acontecendo. Bom dia, Gustavo. Então, por isso que eu queria saber, tudo bem com vocês? Tirando a Eduarda que se machucou. Bom dia, Carol. A minha luz caiu também. Tá tudo bem? Hoje tem menos gente na sala, pode ser questão da internet também, porque, por exemplo, na minha casa não tem internet. Tive que sair de casa hoje. E sem internet agora a gente não faz nada. Calor, né? Se cuide, Eduarda. Melhoras. Então, como vocês receberam material essa semana, a Ana perguntou o que a gente vai fazer hoje. Então, eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu vou dar aula essa semana, então vocês vão ter 2 aulas agora, 2 conteúdos que vocês vão receber, dessa e da outra semana, tá? Esse conteúdo e o outro conteúdo são conteúdos do simulado, tá? Ok? Tá com febre, Carol, tá boa? Eu acho que tá com febre, mulher.
Nossa, Rodrigo, onde é que você mora? Ainda bem que a minha mãe fez café para mim, né? Mãe é Mara, né? Oficinas. Carol não tá boa, Carol. Tá um calor, ó, tô derretendo, tá muito quente. Eu acho que vai chover. De novo. Você tá no ar-condicionado, então. Rica, mulheres ricas. Carol rica, burguesa. Eita, aqui tá um calor, tá bem quente. Apesar que tá tudo fechado também. Então, vamos lá. Vocês receberam essa semana um material na Iônica do conteúdo desse bimestre. Então, o conteúdo está lá no módulo 4 da apostila de vocês, capítulo 10, tá? Capítulo 10, a colonização portuguesa no Brasil, tá? Então, módulo 4, capítulo 10, tá? E lá no capítulo 10, eu acho que você está escondendo para nós. Carol Rica. No capítulo 10, vai falar sobre colonização portuguesa no Brasil. Então, só para a gente retomar algumas coisas relacionadas a esse conteúdo. Primeira coisa lá. Os portugueses se fixam no Brasil de 1500 a 1530? Tá todo mundo com áudio liberado. Quem quiser falar pode participar. Não. Por que não, Davi? E Carlos? Apenas em 1532, tá? Por quê? Quando os portugueses chegaram aqui, eles vêm só para reconhecer, né? Vêm para tomar conhecimento, eles vêm para poder, né, não deixar esse território à deriva, porque vocês vão ver que no século XVI e XVII nós vamos ter várias invasões do Brasil, tá? E como o Rodrigo destacou, aqui não tinha nada de interesse deles. Qual que foi a primeira economia? Então, a primeira coisa, escambo, pau-brasil, tá? O comércio com o Oriente era mais lucrativo, então eles vendiam muita coisa para a Europa. Então, eles não precisavam naquele momento. Depois, a nossa primeira economia colonial vai ser o açúcar, que é o conteúdo da semana que vem. Então, Brasil colônia, pau-brasil, primeira parte, sistema de feitorias, que são aqueles grandes armazéns que vocês viram no bimestre passado, e Portugal não se fixa. Então, a primeira vila vai ser formada em 1532. Então, se organizou nesse momento. Por quê? Vocês viram que os espanhóis, eles estão dominando a América. Primeiro, em 1519, Hernán Cortés chegou lá, né, em Tenochtitlán, e em 1534, perdão, o Francisco Pizarro vai dominar o Império Inca. Então, os espanhóis estavam controlando a região da América. E vocês lembram que lá no Tratado de Tordesilhas, a maior parte do território ficava do lado de quem? Portugal ou Espanha? Espanha. Então, o Brasil tinha um território muito pequeno para Portugal. Então, Portugal só controlava o Nordeste. E se Portugal não viesse dominar, colonizar, provavelmente os espanhóis iam tomar, né, conta da América do Sul, porque eles já estavam lá no Império Inca, tá? Então, como os espanhóis chegaram no Império Inca, no Império Azteca e no Império Inca, os portugueses decidem colonizar. Sim, mas o Peru fica na América Central ou América do Sul? América do Sul, tá? Então, primeira expedição colonizadora, tá? O que é a expedição colonizadora? O primeiro grupo de portugueses que vem morar no Brasil. Isso se dá em 1532, com a fundação da Vila de São Vicente, tá?
São Vicente fica ali no litoral de São Paulo. Então, primeira vila, São Vicente, Martim Afonso de Souza. Aí nós temos, naquele momento, invasões francesas. Vocês lembram que os franceses também vieram para a América do Sul. Fundaram 2 colônias, uma no Rio de Janeiro e outra lá no Nordeste, tá? França Antártida, França Equinocial, tá? Então, os franceses vão também se metidar a vir para cá, tá? Como eles precisavam colonizar, Portugal tinha dinheiro para colonizar? Tinha gente interessada em vir para cá? Não. Lembrem-se que Portugal é um país pequenininho na Península Ibérica, tá? Não tem muita gente, não tem dinheiro, eles não têm dinheiro para investir, tá? Não conseguem investir na colonização. O que eles vão fazer? Rio de Janeiro é frio, né? Pense, chamavam França Antártida. Então, Portugal não tem dinheiro, então ele precisa atrair colonos, trazer gente para morar aqui. Como que eles vão fazer isso? Através da iniciativa das capitanias hereditárias. Então, como que ele vai atrair as pessoas para vir para cá? Ele vai doar terras. Então, o rei de Portugal concede terras para as pessoas virem para cá, tá? O nome disso é capitanias hereditárias. Ao receberem a capitania, o proprietário recebia um documento chamado carta de doação ou foral. Então, tinha todo um ritual, não era de qualquer jeito, tá? Então, quem recebia essa terra recebia um documento oficial. Portugal vai dar terra para todo mundo? Quais são os colonos que Portugal quer trazer para cá? Só para os ricos. Então, tomem cuidado. Portugal não vai distribuir terra para todo mundo, tá? Portugal vai distribuir terra para nobres, para fidalgos, tá? Então, se eu recebi uma capitania hereditária, significa que eu sou da nobreza, que eu pertenço à elite portuguesa, tá? Olhem lá no mapinha. Capitanias hereditárias. São no total de 15 capitanias, tá? Vocês viram que aqui é o Tratado de Tordesilhas. No Tratado de Tordesilhas, Paraná fica do lado português ou espanhol? A Carol recebe terra porque a Carol é burguesa, né? Carol tem ar-condicionado essas horas. Ficava do lado espanhol. Então, ali as capitanias hereditárias, elas foram distribuídas no Nordeste, tá? Começa lá com o Maranhão e vai até o litoral de São Paulo, tá? Então, Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro e Santana, ok? Quantas capitanias são? São 15 capitanias distribuídas a 12 donatários. Então, se eu recebi uma capitania, eu preciso administrar. Qual que é o objetivo disso? Atrair colonos. Então, vamos ocupar esse lugar, colonizar, proteger o território. Vocês lembram que tinha franceses, né? Haviam franceses que estavam interessados, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, prof. Então tá bom. Aqui é bom, mano. Tá começando a chover lá, o Ian falou. Lá em oficinas tá chovendo? Sim? Aqui não tá, eu tô na Nova Rússia, então não chove na Nova Rússia ainda. Aqui tá um calor. Aqui só tá um vento bem forte. Tá chovendo? Não, até agora não. Eu
também moro em oficinas, aqui na colônia Dona Luísa. Rodrigo disse que chover acabar a luz na casa dele. Que raiva, né? Então, vamos lá. Objetivos das capitanias hereditárias. Colonizar. Então, atrair colonos. Proteger o território e administrar esse território, ok? O que acontecia a partir do momento que eu recebia a capitania? Eu tinha o direito de distribuir, dividir essas terras. Então, como que se chamava essas terras distribuídas? Sesmaria. Então, se eu distribuir, eu posso atrair mais gente. Então, vamos lá. Eu sou dona de uma capitania hereditária. Posso doar para o Carlos, para Ana Clara, para o Nicolas, tá? Mas eu vou doar terras. Essas terras vão se chamar sesmarias, tá? São pequenas porções de terra. Pequenas não, né? Vamos pensar que a sesmaria é como se fosse uma grande fazenda, tá? Mas eram menores que as capitanias hereditárias, tá? Então, eram 15 capitanias na mão de 12 donatários. Donatários eram os proprietários das capitanias hereditárias, ok? Então, 15 lotes para 12 donatários, tá? O que vai ser, quais são as consequências das capitanias hereditárias? Vão concentrar as terras nas mãos de poucas pessoas, tá? Então, a gente não vai ter, né? Pode ver que no Brasil o acesso à terra foi muito difícil, tá? Por quê? No início do Brasil, quem ganhou terra era apenas a elite portuguesa. E a elite que distribuía essas terras, tá? Então, vão se concentrar nas mãos de poucas pessoas. Então, uma das principais características do Brasil é a organização de latifúndio. O que é latifúndio? São grandes propriedades rurais, tá? Então, concentra a terra. As capitanias vão dar certo? Não. Capitanias não dão certo. Por que não dão certo, Ana? Todo mundo quis vir para o Brasil, todo mundo achou mó legal, vou passar as férias na Bahia, tá suci. Porque os caras, muita gente não estava nem aí. Então, apenas 2 capitanias prosperaram. Quais são essas capitanias? São Vicente, que fica ali no litoral de São Paulo, e Pernambuco, tá? São Vicente de Martim Afonso de Souza, Pernambuco de Duarte Coelho, ok? Tranquilo? Quais são os fatores que levaram o fim das capitanias hereditárias? Por que não dá certo? Por que capitania não dá certo? Vocês viram que Portugal distribuiu terra para tentar atrair pessoal para cá. Então, isso não vai dar certo. Então, capitania hereditária é um modo de governo descentralizado. Cada donatário tinha autonomia para mandar na sua capitania, tá? Isso não dá certo. Descentralizar, dividir, não deu certo. Quais são os fatores que levam ao insucesso, ao fracasso das capitanias hereditárias? Primeiro, falta de interesse. Teve gente que nem veio para cá. Por quê? O Brasil, naquele momento, era entre o nada e o lugar nenhum. Tinha reserva de minério? Tinha ouro e prata naquele momento? Já tinham encontrado? Não. Não tinha, eles não tinham encontrado ouro e prata. Então, Brasil já cai para, né, a segunda categoria. Segundo, falta de dinheiro. Tinha gente em Portugal que até queria vir para cá, mas não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro para investir. Porque vocês viram que a coroa portuguesa lavou as mãos, né? Vocês que lutem, tá? Então, tinha gente que não tinha dinheiro. Terceiro, ataques indígenas. Então, desde o início, falo para vocês, todos os indígenas aceitaram os portugueses no Brasil, aceitaram escambo, aceitaram se casar, aceitaram, né, trocar mercadorias por, né, por arara, por objetos. Gente, é só escrever mais tranquilo, Ana. Não precisa escrever com tanta pressa,
bom? Nada de brigas. Vocês são amiguinhos, tá? Não quero ver treta no chat, pelo amor de Deus. E o Davi é super gentil, ele não fez por mal, tá? Já teve muita. São todos amiguinhos, tá? Então, Portugal olhou para os donatários, vocês que lutem, tá? O que vai resolver? Não vai resolver nada, né? Então, ataques indígenas e, além disso, era muito... O Davi, não, o Davi é super gentil, super querido. Foco. É porque tem gente do 7º A, tá? Foco. Obrigada lá. Vamos lá. Então, quais são os fatores que levam ao insucesso? Falta de interesse, falta de dinheiro, ataques indígenas e extensão territorial, ok? Tudo bem, amiguinhos? Então, as capitanias hereditárias dão certo no Brasil? Não, só duas. Só duas. Quais são elas? Pernambuco e São Vicente. Pernambuco e São Vicente. E essas duas capitanias já nos ajudam a entender a primeira economia que vai dar certo. Então, em São Vicente e em Pernambuco, que vão ser organizadas a economia açucareira. É lá que vão surgir os primeiros engenhos, tá? Então, elas dão certo porque os dois tiveram, né, as duas capitanias tiveram a sacada de criar, de construir fazendas para produzir açúcar, ok? Tranquilo? Susi? Agora, aula da semana que vem, já contando spoiler, tá? Então, se as capitanias não deram certo, tranquilo, muito tranquilo essa parte. Brasil, eu acho que essa parte da história do Brasil é meio tranquila. Depois é virando meio complicado, né? Porque a nossa história do Brasil é meio problemática, né? Deixa eu só desligar esses números de São Paulo aleatório. Deixa eu só deixar bloqueado, porque eu não quero receber ligação. Vamos lá. Então, se as capitanias não deram certo, o que os portugueses vão fazer? Eles vão ter que criar um outro tipo de governo. Qual é esse tipo de governo? São os governos gerais. Então, é a tentativa de centralizar a política, criar uma sede administrativa para controlar a colônia. Por quê? Brasil é a maior colônia de Portugal, ok? Não, ainda não. Então, nós temos a organização dos governos gerais, ok? Esse é o conteúdo da semana que vem. Por que eu estou adiantando já? Porque semana que vem vocês vão receber esse conteúdo e vão receber economia açucareira, tá? Então, como tem feriado, vocês viram que tem feriado e terça tem recesso, tá? Então, vocês vão ter aula quarta, quinta e sexta. Vai ficar tudo corrido, tá? Então, eu quero já adiantar esse conteúdo com vocês, tá? Então, quem está assistindo aula já está fazendo, já está adiantando o conteúdo, e esse conteúdo é o conteúdo do simulado, tá bom? Ok? Então, vamos lá. Então, se as capitanias hereditárias não deram certo, o rei de Portugal precisa controlar e administrar essa região, tá? Então, são os governos gerais. O que você vai fazer, Carlos? Vai viajar? Ah, então tá bom. Então, governos gerais. Centralização política. A partir da criação dos governos gerais, vão surgir alguns cargos políticos. Quais são esses? Bebe água pra caramba, é verdade, Ana? Tem razão. Tem que contar os segredos rapidinho.
Então, vamos lá. Governos gerais. A partir dos governos gerais, vão surgir alguns cargos, tá? Quais são esses cargos? Ouvidor-mor, provedor-mor e capitão-mor, tá? O que travou? Não. Então, vamos lá. Ouvidor-mor. Qual que é a capitão, né? Qual que é a função do ouvidor-mor? Cuidar da questão da justiça. Vão começar a chegar colono no Brasil, vai ter treta, né? Se tem treta no chat aqui, imagine lá no século XVI. Então, tem treta. Brasileiro gosta de uma treta. Então, esses colonos que estão chegando aqui vão ter conflitos. Então, o capitão Mor vai cuidar dos conflitos, tá? Perdão, o ouvidor-mor vai cuidar dessa questão da justiça. O capitão vai cuidar dos conflitos, tá? Vai tentar controlar. E o provedor-mor, que é o mais importante, vai cuidar dos impostos, tá? Vai mandar o dinheiro nosso lá para Portugal. Por quê? Tudo isso está funcionando a partir do Pacto Colonial. O que é Pacto Colonial, Rodrigo? Tem áudio, gente, é só liberar. Ó, o Galo falou o que é Pacto Colonial. Carlos, pode falar. Falou 2 vezes ainda. Se não escutou, não sei. 3 vezes. Tá bugado esse galo. Vamos lá. Concentra. Ai, ai. Desculpa estar dando risada aí no microfone, meu. Esse galo me odeia, Manu. É isso. Ai, ai. Eu acho que a turma de vocês, ele tá cantando mais. Ele gostou de vocês. Meu pai tem um monte de galo. Meu pai tem coleção de galo. Eu imagino. E os galos têm mais benefício que meus irmãos aqui. Vocês não estão entendendo. Os galos que mandam na parada. Então, Carlos, agora até me perdi no raciocínio. Vamos lá. Não, o cachorro não uiva, pelo menos. Vamos lá. Você perguntou o que era pacto colonial, eu esqueci. Isso, o que é o pacto colonial? Acho que sim. Vocês lembram que na Europa está acontecendo uma coisa chamada mercantilismo? Por que os europeus estão vindo para a América? Eu vou montar o microfone do galo. Boa, Davi. Ai, ai. Por que os europeus vieram para cá? Deixa eu desligar o microfone. Ai, ai, não tô me aguentando hoje. Por que isso tô falando, vocês não querem me responder o que é pacto colonial? Enquanto eu ficar perguntando o que é pacto colonial, ele vai ficar bravo. Então, vamos lá. Deixa eu me concentrar de novo. Então, os europeus vieram para a América. Quais eram os objetivos que os europeus tinham quando eles começaram a vir para a América? Metais preciosos. Que mais? Que mais? Buscar novas terras, buscar novos territórios. Peraí, levar conhecimento também conta? Oi? Levar conhecimento? Não. Buscar matéria-prima e pacto colonial. O que é pacto colonial? São relações entre metrópole e colônia. Se nós somos colônia de Portugal, quem é a metrópole? Portugal? Portugal. Portugal veio para cá. Por quê? Porque queria dar um jeito com um novo ponto de... Queria trazer busca de produtos tropicais, matéria-prima, território,
Então, pacto colonial são relações entre metrópole e colônia. O que Portugal é? Metrópole. Então, Portugal vem arrecadar impostos, vem vender produtos. Lembrem que só Portugal que pode vender produtos para nós. Nós não podemos comprar produto da Inglaterra, da França, ok? Nós só podemos comprar pacto. Pacto é um acordo, né? Só podemos comprar coisas de Portugal, tá? E qual que é o papel da colônia no pacto colonial? Dar matéria-prima para a metrópole. Fornecer matéria-prima. Lá o Davi também tinha colocado produtos tropicais, né? Então, esse é o objetivo. Então, o objetivo é fornecer matéria-prima, mandar imposto, mandar riqueza. E Portugal não vai desistir de encontrar ouro. Só que o ouro só vai ser encontrado, né? Só foi encontrado no século XVII. Então, até o século XVII, Portugal tem que fazer isso aqui dar dinheiro, ok? Beleza? Gente, todo mundo agora chega, tá bom? Então, qual que é o objetivo do governo geral? Cuidar da defesa, fazer aliança com os índios, explorar o interior, porque Portugal só tinha ido ali até o litoral, então eles conheciam, né? Os portugueses só conheciam o litoral. Eles não são bobos, eles querem entrar para o interior, porque eles sabem que no interior tem metal precioso, tá? Então, eu ainda brinco no videozinho que vocês vão receber semana que vem, quer dizer. No vídeo eu falo o seguinte: se as pessoas pulam muro, vocês acham que Portugal vai respeitar o Tratado de Tordesilhas? Vocês viram que lá, no Tratado de Tordesilhas, Portugal só tem direito ao litoral do Nordeste até o litoral de São Paulo. Vocês acham que Portugal vai respeitar o Tratado de Tordesilhas? Falando de treta, né? Tô tentando fazer vocês entenderem. Não. Então, Portugal, os portugueses, eles querem entrar para o interior. Depois eles vão ter que negociar com os espanhóis de volta, tá? Então, e o objetivo do governo geral também é doar Sesmaria. Então, vocês viram que Sesmaria são esses lotes de terra para atrair colono, ok? Não, é Sesmaria, tudo junto, tá? Misa do grupo. Quem que tá ali? Não entendi, Davi. Aí nós vamos ter 3 governos gerais. Então, tivemos 3. Quais são esses 3 governos gerais? Primeiro, o Tomé de Souza, depois Duarte da Costa e, por fim, Mendes Sá, tá? Além disso, se começou a chegar colonos no Brasil, nós vamos ter a formação de elites aqui, tá? Vocês lembram que na América Espanhola, falei para vocês que os espanhóis organizaram cabildos, que eram uma espécie de administração local. Aqui nós temos as câmaras municipais. Quem vai cuidar das câmaras municipais? São os fazendeiros, tá? Então, os fazendeiros vão organizar câmaras municipais para cuidar do território, ok? Que grupo de estudos, Davi? É Isabela, certo? Vocês têm um grupo de estudo? Eu nem sabia. É a Isabela. Isabela Kuhn. Vocês têm grupo de estudo? Nem sabia.
ok? Todo mundo lá sai do chat e vamos prestar atenção, beleza? Então, vamos sair do chat e prestar atenção. Então, o que são câmaras municipais? São formas de organização de poder local, administração local. Qual que é a função da Câmara Municipal? Cobrar imposto, construir obras públicas, né, como praças, como estradas, tá? Cobrar impostos e cuidar do poder local. Então, quem está nas câmaras municipais são os fazendeiros, chamados de homens bons, tá? É uma espécie de elite colonial que vai surgindo no Brasil naquele momento, tá? Então, quem manda naquelas regiões, em geral, são os fazendeiros, tá? Vai ser a elite, ok? Tudo bem? Tranquilo, gente? Então, no caso, a elite colonial seria praticamente as câmaras municipais, né? Que os homens vão. Quem que tá na Câmara Municipal? A elite colonial. Os fazendeiros. Então, os fazendeiros que vão dar que vão originar o poder local, tá? Então, o poder local são os fazendeiros, tá? Mais tarde, isso vai se configurando na organização dos coronéis. Lembram lá? Dos coronéis? Do coronelismo? Sim? Então, uma das coisas que a gente vê no Brasil, quem manda no Brasil até o século XX são os fazendeiros, ok? Como que surge esse poder dos fazendeiros? É uma elite que surge lá com o Brasil colônia. Então, nós estamos no Brasil colônia. Brasil colônia vai até 1822, tá? Então, Brasil colônia, 1532 até 1822. Nesse período do Brasil colônia, vai surgir uma elite no Brasil, que são os caras que têm dinheiro. O que é ter dinheiro naquele momento? Você ser fazendeiro. Então, se você é um fazendeiro, você pode participar das decisões. Você tem poder. Poder de decidir. Poder de criar leis, ok? Bastante tempo. E faz pouco tempo, né? Se a gente pensar, faz pouco tempo que a gente deixou de ser colônia. Por isso que até hoje no Brasil a gente tem muito problema. E depois de ser colônia, a gente se torna império, né? Então a gente não vai se tornar uma república, que é o caminho, em geral, acontece isso. Depois da independência, nós temos a formação da república. E aqui não. Tranquilo? Mas até os gatos hoje estão alvoroçados, meu Deus do céu. É gato agora. É o midnight. Por que você tá brabo? Tranquilo, gente? Ih, na minha mãe tem um monte de bicho. Tem mais bicho do que pessoa. Se ele vir para cá, eu mostro para vocês. Tranquilo, gente? Carlos, entendeu o que é poder local? Sim? Então, os proprietários, os fazendeiros que receberam as sesmarias vão organizar as câmaras municipais, onde estarão criando leis, fazendo obras e exercendo o seu poder. Então, eles que vão mandar. Mais tarde, esses fazendeiros, sobretudo os fazendeiros do açúcar, vão ser muito poderosos, tá? Então, primeiro o governo geral. Tomé de Souza. O que o Tomé de Souza vai trazer? Vai trazer o primeiro grupo de jesuítas para o Brasil. Esse primeiro grupo de jesuítas é organizado pelo padre Manuel da Nóbrega. Porque a igreja vai ser muito importante na colonização portuguesa. Vocês viram que a igreja atuou na Espanha. Portugal e Espanha são reinos tradicionalmente católicos. E a igreja vai patrocinar. A igreja tem muito dinheiro, então a igreja também vai vir para cá. O que os jesuítas vão fazer, Ana Clara? Eles vão ser responsáveis
por cuidar da questão religiosa. Lembrem-se que começam a vir colonos para cá. Então, os jesuítas precisam cuidar desses colonos, tá? Precisam fazer com que esses colonos não se desviem da Igreja Católica, ok? Tranquilo? Além disso, vai sair uma bula papal falando que os indígenas têm alma. Lembram lá? E aí, os jesuítas vão catequizar indígenas também, ok? Tomé de Souza vai criar uma sede administrativa. Qual é a capital da colônia até o século XVIII? Salvador. Então, a capital da colônia é Salvador. E ele vai ser responsável por trazer a cana-de-açúcar para o Brasil. Ok? O que foi? Quando você começou a falar... Cortou. Então, Tomé de Souza trouxe jesuítas. Por quê? Uma das coisas que a gente tem que lembrar, a história do Brasil está acontecendo fora da história do mundo? Sim ou não? Não. Nesse momento, o que aconteceu na Europa? Em 1517, tivemos reforma protestante, lembram? O que foi a reforma protestante? Eu lembro que os caras estavam fazendo um monte de coisa contra a Igreja Católica, né? Daí depois teve Tivemos a criação de igrejas do anglicana, calvinista, luterana. Isso mesmo. Depois, então, pode continuar, Carlos, desculpe. Eu esqueci qual que é a palavra, mas eu lembro que depois a igreja também começou a querer contrariar essas igrejas que foram criadas na Reforma Protestante. A Contra-Reforma, né? Isso! Então, lá na Europa, nesse contexto, nós tivemos Reforma Protestante, que foi como o Davi e a Ana e o Carlos falaram, da criação de igrejas. Então, vai surgir um outro grupo, né? Vai ter uma divisão dentro da Igreja Católica. Vão surgir as religiões protestantes. Primeiro, luterana, depois calvinista e anglicana, tá? Aí, a Igreja Católica vai ter uma reação, que é a Contra-Reforma, né? Que foi a Contra-Reforma. Lá na Contra-Reforma, a igreja vai criar um conjunto de estratégias para poder, né, não perder mais fiéis e continuar tendo seu poder. Lembre-se que a igreja ela é muito poderosa no final da Idade Média, tá? E aí a igreja vai criar, na Contra-Reforma, a Companhia de Jesus, que é a Ordem dos Jesuítas. Falei para vocês que até hoje existe jesuíta, tá? O Papa Francisco é jesuíta. Mas eu ainda estou um pouquinho travado por causa que uma hora o jesuíta e o católico estão brigando, outra hora estão juntos. Ah, depois os jesuítas vão entrar em conflito com Portugal. Falando? Porque a Igreja Católica, ela é uma instituição, Carlos. Então, ela vai ter conflito, entende? Ela vai ter seus problemas para resolver também. Ah, sim. Eu lembro então, a igreja, ela é formada por quem? Por ser humaninho. Ser humaninho briga. Lógico. Tem conflito. Lógico. Quem não, né? Ser humaninho briga por poder. Ah, isso com certeza, ainda mais lá nos tempos de Portugal, Espanha, Europa, isso aqui. Exatamente. Então, nós temos lá, os jesuítas vão vir para o Brasil. Qual que vai ser o principal objetivo? Eu vou falar disso nas próximas aulas, mas a gente já tem que ter na cabeça. Jesuíta vem para cá, para não deixar que os colonos portugueses se afastem da Igreja Católica, e eles vêm para catequizar indígena.
Porque o Papa vai dizer que indígena tem alma, que não pode escravizar indígena, ok? Catequese. Você lembra, Ana, o que é a catequização? Catequese é só ensinar a religião católica? Eu lembro. Não. Pode falar, Carlos. Eles catequizavam eles para eles ficarem disciplinados e virarem bons trabalhadores. Isso mesmo. Ensinar os hábitos europeus, ensinar a se portar como um europeu, porque naquele momento eles não consideram que os indígenas têm cultura. O que é cultura? Até o século XX, cultura é a cultura europeia. Então todo mundo tem que se encaixar nisso, ok? Tranquilo? Ok. Segundo o governo geral, Duarte da Costa, ele vai trazer mais jesuítas e os jesuítas vão começar a ocupar o Brasil, construindo colégios. O primeiro colégio jesuíta é fundado, né? E aí a gente tem o Colégio Jesuíta São Paulo de Piratininga. Onde fica o Colégio Jesuíta? Fica onde atualmente é a cidade de São Paulo. Então, os jesuítas vão descendo do Nordeste, tá? Vão ocupando o território. Vamos pensar o seguinte: a cidade de São Paulo, capital, fica no litoral? Não. Então, os jesuítas vão trazendo os portugueses mais perto do interior, vão indo para o interior, tá? Lete, esse conteúdo é da semana que vem. Então, esses slides vão entrar na semana que vem na Iônica, tá? Eu comecei falando que eu tô adiantando o conteúdo da semana que vem, porque semana que vem é mais curta, tá? Beleza? Mas até que não é assim, tipo, pelo menos eu tô achando fácil, eu acho que daria, assim, eu daria conta, pelo menos eu tô achando fácil esse conteúdo. Sim, essa parte até que é tranquila. E a colonização portuguesa no Brasil, né, e espanhola também já foi estudado nos 3 bimestres, né, daí no 4º bimestre até que vai estar um pouco mais fácil, por causa que estudou os 3 bimestres, colonização espanhola, portuguesa, inglesa, francesa, holandesa, que estava atrapalhando também, né? Sim. E você... Sim, e vocês já perceberam quais eram os interesses. Vocês viram que a gente montou todo o contexto, né? Para vocês entenderem por que os portugueses vieram para cá. Quais eram os interesses, ok? Eu não troco data, tá? Eu não faço pegadinha com data. Eu só cobro conteúdo, ok? Ok. Então, o Duarte da Costa vai trazer mais jesuítas e vai trazer o José de Anchieta. O capítulo seguinte vai falar bastante dos jesuítas, tá? Por isso que eu não vou falar muito agora. E o Duarte da Costa vai enfrentar alguns conflitos indígenas, que também vai ser trabalhado no próximo capítulo, tá? Ok. Então, nós teremos um conflito indígena, que é a Confederação dos Tamoios, tá? Então, eles vão enfrentar a primeira grande guerra contra os indígenas, ok? Isso daí dos indígenas contra os portugueses, né, e jesuítas, só por causa de que muitos não concordavam com o catolicismo e a ação portuguesa no Brasil? Sim. E muitos indígenas vão se aliar aos franceses também, tá? Eu lembro que daí eles foram pela navegação, começaram a fazer, tipo, se fixar um pouquinho, né, numas partes que Portugal e Espanha não frequentavam muito, digamos, né? Eles não davam muita bola para aqueles lugares e eles foram se fazendo aliança com os indígenas que não concordavam muito com a... Eu tô esquecendo umas palavras hoje. Não Mas tá concordavam com os certo. espanhóis e portugueses.
Isso mesmo. Vocês viram que a colonização do Brasil começou por qual região? Esqueci. Bahia de Pelo Guanabara. Nordeste, né? Sim ou não? Pelo Nordeste, pelo litoral do Nordeste. Aí, os franceses já estavam lá no Rio de Janeiro há mais ou menos 10 anos, tá? E aí, os franceses fundaram uma vila lá no Rio de Janeiro, chamada de França Antártida, tá? Então, franceses calvinistas vieram para cá, ok? Eu vou parar a aula por aqui, porque não, já acabou, encerrou nosso tempo. Vocês vão receber esse material na semana que vem. Mas se vocês tiverem dúvida, eu repito isso lá. E como o Rodrigo destacou, o Galo está com o microfone aberto, então não estou conseguindo falar. Nós já encerramos o nosso tempo, tá? Tranquilo? Tranquilo, prof. Aí, o Mendes Sá é o último governo geral. Então, nós tivemos 3 governos geral. Né, o Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá, ok? Ok. Ô, prof, o Duarte da Costa não foi o dono da Capitania Hereditária Pernambuco? Não, aquele é Duarte Coelho. Ah, tá. Esse é outro sobrenome. Esse é Duarte o quê, né? Esqueci. Confunde, né? Esse, o que tinha Pernambuco é Duarte Coelho. E esse é Duarte... Oi? Eu esqueci qual que é o nome desse daí, dos governos geral. Duarte... Esse é o Duarte da Costa. O da Capitania Hereditária é Duarte Coelho. Tá? Sim, Ana. Os governos gerais é um conteúdo que vocês vão receber semana que vem. Então, eu vou falar de novo, tá bom? Então, bom dia para vocês, tá? Tchau, prof. Tenha um bom dia. Tchau, Obrigada bom pela dia. aula. Se cuidem. Obrigada. Tchau. Obrigada pela participação. Bom dia. De nada. Até semana que vem.